Sempre é tempo de estudar a palavra de Deus. Olha, estamos de volta e eu gostaria de orar inicialmente por esse tempo. Senhor, obrigado por essa oportunidade novamente, pedindo que o Senhor continue nos guiando, nos ensinando e nos ajudando a entender, Pai, a Tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando as epístolas paulinas e já começamos, já vimos Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios e Gálatas. E agora, hoje, eu gostaria de apresentar para vocês Efésios e Filipenses. Já vou dizendo para você que é muito difícil falar rapidamente sobre esses dois livros, que são ricos de doutrina, e ao mesmo tempo que nós temos muita doutrina nesses livros, nós temos também todas elas apresentadas, mas de uma maneira para a vida prática. Então realmente são extremamente desafiadores e a leitura desses livros realmente são muito importantes para nós, tá bom? Então, começando com Efésios, aqui, então, um tema dentro de Efésios seria esse, viver em unidade. A palavra-chave no livro é graça, realmente, porque é daí que vem tudo mais na vida do crente. E aqui um pedacinho do texto de Efésios 2:8 que diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Não é por obras, não é por merecimento nosso, mas unicamente pela graça que nós somos salvos quando a gente confia naquilo que Cristo fez, né? Então quem escreveu foi Paulo para os crentes de Éfeso, enquanto ele estava preso em Roma, tá? Então Éfeso era uma das cidades mais importantes da região na época e que fica exatamente onde é a Turquia hoje, tá bom? A cidade de Éfeso era muito importante porque ela era passagem de várias rotas comerciais. Então muita gente passava pela cidade, uma cidade portuária, então isso trazia muito movimento à cidade. Havia um templo para adoração a Diana, que era deusa dos romanos, tá? Paulo ele pregou durante 3 anos nessa região. Em Atos capítulo 20, versos 17 a 38, ali há um relato da despedida de Paulo, desses irmãos, entre Paulo e esses crentes, os líderes da igreja de Éfeso, e você pode até observar uma despedida bem emocionante, porque eles sabiam que não seria mais possível se encontrar, porque Paulo estava ciente de que a partir dali ele estava caminhando para a prisão, da qual ele não sairia. Então, a mensagem, resumindo a mensagem desse livro, então, nós temos inicialmente bênçãos decorrentes da salvação, dentre elas a adoção como filhos de Deus, passamos a ser herdeiros de Cristo, também o selo do Espírito Santo, o fato de fazermos parte do corpo de Cristo, a igreja. Outra mensagem é o fato de que somos salvos pela graça e para as boas obras, e não pelas boas obras. Nós somos salvos pela graça para as boas obras. Também é uma palavra muito forte e desafiadora quanto à unidade desse corpo, a prática dos crentes nos diversos relacionamentos com outros crentes, com os dons, com a vida passada, com o mal, com o Espírito Santo, em relação à vida familiar, no relacionamento de hierarquia entre senhores e servos. Então, esse livro traz muita informação e desafios nessa área. Jesus, ele é apresentado nesse livro como aquele em quem nós estamos em Cristo, né? Nós fomos escolhidos por Ele, salvos por Ele, temos esperança de vida eterna por causa dEle e estamos crescendo como filhos. E é Jesus, então, que torna possível que nós vivamos uma vida que lhe agrade. Então, alguns detalhes aqui sobre a carta de Paulo aos Efésios. E agora nós temos Filipenses. Essa carta, então, um tema em Filipenses: viver é Cristo, palavra-chave alegria, e
o versículo-chave, alegrai-vos sempre no Senhor. Então, um desafio tremendo, porque a Bíblia diz que a gente não deve se alegrar quando é possível, né? Diz sempre, né? Porque a nossa alegria não pode estar nas pessoas, nas circunstâncias, mas em Cristo. E aí assim a gente consegue. Quem escreveu foi Paulo, ele escreveu para os crentes em Filipos, e ele estava preso em Roma também nessa ocasião. A prisão de Paulo nesse momento era uma prisão domiciliar, o que garantia que ele pudesse receber visitantes, e cada pessoa que o visitava, então a essas pessoas ele anunciava o Evangelho, a mensagem do Evangelho. A cidade ela recebeu esse nome de Filipos por causa como homenagem ao rei Filipe II, que foi o pai de Alexandre o Grande. Tá? Era uma cidade próspera e era uma colônia romana. Tudo indica que nessa cidade não havia muitos judeus nessa época. A mensagem desse livro. Então, Paulo escreve agradecendo o apoio que essa igreja deu a ele, inclusive durante esse período em que ele estava preso, através de suas ofertas e de encorajamento. Paulo ensina aqui também que nós podemos ser felizes em qualquer circunstância. Ele fala também da maneira como ele estava pronto para morrer ou viver por Cristo. Então, até porque essa era a razão da existência dele, viver para Cristo. E ele fala também aqui, nós temos aquele texto fantástico quando fala sobre a humildade, e ele coloca a humildade de Cristo como padrão para nós, como referência no capítulo 2. Também ele faz uma advertência contra os falsos mestres, e então Paulo sempre cuida muito com essa questão do zelo pela palavra, para que os crentes andassem com base numa doutrina sã. E esse é um desafio para nós também, obviamente, de conhecermos cada vez mais a palavra, para não sermos confundidos com tantos ensinamentos falsos, e nos nossos dias não é diferente. Ele fala também sobre ansiedade, fala também sobre o desafio do contentamento, né? Então são muitos desafios que a gente encontra nesse livro. Agora, eu queria, antes de fechar a carta aos Filipenses, eu queria lembrar 2 versículos muito importantes nesse texto. Um deles é o verso 13 do capítulo 4, que é muito mal interpretado nos nossos dias. Ele diz ali, tudo posso naquele que me fortalece. Nós temos muitos grupos, muitas pessoas utilizando esse texto como motivo para afirmar que nós podemos qualquer coisa em Cristo, e por isso nós podemos sair determinando coisas, declarando, e Deus vira um empregado dos nossos desejos e da nossa vontade. Observe que, se você olhar os versículos anteriores, Paulo acabou de dizer, eu tanto sei estar humilhado como exaltado, como a ter coisas, não ter coisas. Então, quando ele chega aqui no verso 13 e diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele está dizendo que ele pode passar por qualquer circunstância, porque ele não depende disso. A alegria dele não está nas circunstâncias. Então, esse texto não está dando margem aqui para a gente sair dizendo que agora Deus vai nos dar tudo o que a gente quiser. Ok? Nós devemos buscar a vontade de Deus para a nossa vida. E um outro texto está no capítulo 4 também, mas o verso 8. Aquele texto que é bastante conhecido quando Paulo diz, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama. Aí ele diz assim, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aí eu queria só lembrar para você que essa palavra se, nesse contexto, no português, traz uma ideia de dúvida. Mas, de acordo com o texto grego, aqui nós não temos uma condição de dúvida, nós temos uma condição de fato. Então, seria melhor dizer o seguinte, sendo que há virtude nisso, sendo que há louvor nisso, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tá? E aí eu queria lembrar que
toda vez que você tiver essa ocorrência do se, então você pense que existe essa possibilidade. A gente só pode identificar observando o texto grego, tá? Que aí a gente vai observar qual é o se que está sendo usado no grego, porque no grego existem dois se, né? No português não. Então por isso que dá essa margem de dúvida aí pra gente, ok? Então, sendo que a virtude, sendo que a louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aí eu queria lembrar que a nossa mente é fantástica, mas Deus fez algo maravilhoso. A gente só pode pensar uma coisa de cada vez. Então, cada vez que estivermos pensando numa coisa que não vale a pena, cada vez que a nossa mente esteja ocupada com pensamentos ruins que não nos ajudam, a palavra diz, ocupe o pensamento com uma coisa boa. Então, faça esse exercício. Toda vez que você estiver pensando algo ruim, troque esse pensamento por um pensamento bom. Alguma coisa que vai edificar, que vai lhe dar força, que vai lhe dar ânimo para prosseguir. Tá bom? E aí a tarefa de hoje então eu peço que você faça um pequeno comentário, um pequeno comentário sobre qualquer versículo, ou de Efésios ou de Filipenses. Tá bom? Deus abençoe você. Sempre é tempo de estudar a palavra de Deus.